Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de João, no capítulo 5. Na semana passada nós encerramos a série no Evangelho de João. Nós saímos do Evangelho de João, mas João não saiu de nós, porque nós vamos para uma carta que ele também registrou, inspirado pelo Espírito Santo. No capítulo 5 vai ser o texto da nossa meditação. E já queremos aproveitar a oportunidade e informar aos irmãos que a partir do próximo domingo nós iniciaremos uma nova série nos Salmos de Romagem. Nós vamos estudar dos Salmos 120 até o Salmo 134. Cada domingo um salmo. E cremos que será uma bênção para a vida da igreja, porque são salmos que edificam o povo de Deus, instruem o povo de Deus à alegria da adoração. Eu creio que o período da pandemia pode ter influenciado muitos corações a esfriarem na adoração. E eu creio que esses salmos vão, pela operação do Espírito Santo, reaquecer o coração do povo de Deus. Tanto os irmãos que estão aqui, quanto aqueles que estão em casa. A nós fazermos aquilo que é o momento mais sublime das nossas vidas, que é o momento de nós encontrarmos com Deus e com o seu povo. A adoração comunitária é, de fato, um dos momentos, ou o momento mais importante da vida do cristão. E nós precisamos reaquecer em nossos corações. Então, a partir do próximo domingo, uma série expositiva nos Salmos de Romagem. No domingo, nos cultos noturnos, ok? Livro de João, primeira carta de João, capítulo 5. Todo aquele que crê Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar, irmãos. Pai bendito, Deus de amor, de graça, de perdão e de misericórdia. Na tua presença, Deus, junto com o teu povo, queremos meditar na tua palavra. E nós já te louvamos, Senhor, por termos a honra de podermos ler a Bíblia em nossa própria língua. Te rogamos pelas nações que ainda não têm a palavra do Senhor em suas próprias línguas. Tem misericórdia de cada uma delas. Levanta tradutores. Quanto a nós, Senhor, teu povo aqui no Brasil, dá-nos cada vez mais amor pela tua palavra, a fim de que ela seja por nós lida e nós possamos meditar nela dia e noite, guardá-la em nossos corações e obedecer-lhes os ensinamentos. E conhecendo o Evangelho do Senhor, sermos a cada dia transformados por ela. Te rogamos as tuas bênçãos sobre nós, mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o mundo é um campo de batalha. E cada dia que passa, essa percepção fica mais clara para nós. Quanto mais nós conhecemos a Deus, e quanto mais nós conhecemos os nossos dias, mais nós percebemos que nós não estamos num mundo de purezas, num parque de diversões. A verdade é que nós estamos numa arena, numa grande batalha. Uma grande batalha que tem a ver com vida e morte, tem a ver com fé e incredulidade, tem a ver com condenação e salvação. E esses opostos estão cada vez mais evidentes e vivos em nossos dias. Falo isso porque aqueles que vivem num mundo
e conseguem observar as informações que nos chegam diariamente do que está acontecendo, numa geração globalizada, onde a informação chega para nós de maneira rápida, absurda. A verdade é que, hoje em dia, nós precisamos filtrar as informações porque elas são demais. Antigamente, a gente dizia para as pessoas que elas precisavam se informar. E usavam talvez poucos meios de informação. Antigamente a gente tinha os jornais e a televisão. Mas hoje em dia as informações chegam para nós de todas as formas, inclusive tornando alguns desses que eu citei agora até obsoletos. Através da internet, do WhatsApp, de aplicativos, nós somos informados com tantas coisas e a demanda de informação é tão grande que nós precisamos, na verdade, nos desinformar um pouco mais para que nós possamos viver a vida comum. Algo que acontece do outro lado do mundo, nós conseguimos agora acompanhar ao vivo, através de um aparelho que está às nossas mãos. Então, nós estamos agora recebendo uma avalanche de informações. E essas informações, de alguma forma, elas chegam para nós de forma avassaladora, nos mostrando realidades. Realidades que nós precisamos lidar no dia a dia. Informações sobre problemas quanto a construções que caem na Índia, em Bangladesh, e assassinatos no México, e somos informados por acidentes que acontecem no interior do estado, catástrofes que acontecem nos Estados Unidos, no Japão, e principalmente a realidade da alma humana. Quando a Bíblia fala sobre mundo, em várias perspectivas ela fala, mas a principal delas tem a ver com as pessoas. E tem a ver com a maldade do coração das pessoas, principalmente quando a Bíblia diz, não ameis o mundo. E nós percebemos que nós estamos, então, ao observar esse mundo, num campo de batalha, e que muitas vezes, se nós não percebermos, estamos numa desvantagem muito grande. Porque a torcida para que a coisa vá de mal a pior, das pessoas deste mundo, é muito grande. E eu falo isso com respeito a tudo aquilo que são princípios e valores da palavra de Deus. Os valores de Deus estão sendo trocados. Agora à tarde, um grupo de pastores presbiterianos do Brasil, do qual eu participo, um grupo relativamente grande, mas com certas restrições, alguns cuidados, nós recebemos a informação de hackers entrando nas lives, através das suas especialidades, mostrando, por exemplo, durante os cultos, cenas de sexo explícito e até ameaças. Uma igreja em Belo Horizonte teve, durante a transmissão do seu culto, uma ameaça de bomba. E as igrejas estão começando a ficar mais cuidadosas quanto a isso. Nós temos visto no Brasil um acirramento de polarizações muito grande. E não se espante, colegas que estão nos Estados Unidos estão nos dizendo que a coisa está por lá da mesma forma. Nós temos visto o que tem acontecido lá, temas que têm sido levantados, questão de casamento, questão de racismo, questão de aborto. Aqui no Brasil a coisa também está muito acirrada. E quando vai chegando a época de eleição é que o acirramento se torna ainda maior. Então nós estamos, na verdade, e precisamos perceber isso, diante de uma grande guerra. E que nós precisamos tomar um lado e tomar uma postura. E aqui eu não estou lhe chamando para ir nem para o lado A, nem para o lado B. Eu estou lhe convocando para sermos a igreja do Senhor. O lado de Deus da história. O lado dos valores de Deus, do reino de Deus,
que estão acima de qualquer polarização. E que por mais que uma linha ou outra se alinhe àquilo que as Escrituras dizem, o Evangelho é superior a qualquer ideologia humana. E é nesse sentido que a igreja precisa entender que o seu papel nesses dias é crucial para a sobrevivência deste país. Nós somos o único povo que pode fazer a diferença nesta nação, através daquilo que nós cremos, através da nossa fé. A nossa fé é poderosa para destruir todas as barreiras do diabo contra este país, contra esta nação e contra a igreja do Senhor. Sempre, irmãos, de uma forma ou de outra, os cristãos viveram dias difíceis. Os dias em que João escreveu esta carta também não foram dias fáceis. Eram dias também de polarização. Eram dias também de perseguição. Eram dias também de ameaças. Eram dias também de dificuldade. João, portanto, escreve esta carta para alertar os irmãos da importância deles crerem e de terem uma fé prática para conseguirem vencer o mundo. A vitória que vence o mundo é a fé. Eu quero então que você mantenha a sua Bíblia aberta para nós caminharmos um pouco nesses 5 versos. Eu quero ser breve, mas quero ser muito prático com os irmãos quanto às orientações da palavra de Deus. Primeiro, o texto diz uma afirmação muito forte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aqui, irmãos, está a seleção do time de Deus. Os selecionados são aqueles que creem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E crer que Jesus é o Cristo é crer que Deus o enviou como o Messias, como aquele que foi esperado por Deus, como aquele que veio da parte de Deus para a humanidade, para ser Senhor sobre todas as coisas. Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Observe, irmãos, que nós somos, por natureza, nascidos da carne. Mas há um novo nascimento, como nós já falamos no momento da ceia. Todo aquele que crê em Jesus nasceu de novo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E interessante porque o apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele diz aos irmãos, na sua segunda carta aos Coríntios: tudo isto provém de Deus, que vos reconciliou consigo mesmo. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, o fato de nós sermos nascidos de Deus tem a ver com a nossa natureza, nós somos novas criaturas, mas tem a ver também com o fato de termos sido gerados por Deus. Ou seja, nós somos de Deus inteiramente. Esta é uma percepção que o apóstolo João tem nesta carta, quando ele diz no capítulo 3, vede como é grande o amor que nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender na nossa batalha. Nós temos um lado, nós somos de Deus. Tudo aquilo que for princípio de Deus, tudo aquilo que forem valores de Deus, tudo aquilo que fizer parte da natureza de Deus, nós estamos juntos. Nós estamos caminhando na mesma linha. Faz parte dos nossos valores. Faz parte da nossa caminhada. Então, quando nós precisarmos optar entre um lado e outro, optemos sempre pelo lado da palavra de Deus, pelo lado de Deus. Esse lado é sempre o melhor, é sempre o mais santo, é sempre o vitorioso. Quando surgir um tema
para debate, quando surgir uma questão polêmica, você não precisa estar alinhado com A ou com B. Você precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Você precisa estar seguro dos valores de Deus, naquilo que é a vontade revelada de Deus nas Sagradas Escrituras. Pois você e eu somos nascidos de Deus e temos uma nova criação dentro de nós. E essa nova criação precisa estar alinhada com esse Deus. Existem muitos valores, irmãos, que têm sido colocados à nossa frente e que têm sido alvo de debate. E às vezes nós queremos fugir dessas questões. Olha, eu não gosto muito de discutir questões políticas. Olha, eu não gosto também de entrar em polêmicas. Eu não quero discutir essas questões filosóficas e coisas desse tipo. E às vezes nós ficamos dentro de uma bolha ali, reservados às vezes até mesmo dentro de uma fé imatura, como alguém que ainda está bebendo um leitinho. E o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Coríntios: olha, eu gostaria de vos dar alimento sólido, mas vocês não podem suportar. Meus irmãos, nós precisamos do leite espiritual no começo da caminhada. Mas depois de um tempo, o leite, assim como para uma criança, ele começa a ser nada mais do que água ou pouco líquido. Então é necessário que a criança, depois de um tempo, ela comece a comer um feijãozinho, mesmo que amassado, um arrozinho amassado, um girimum amassado, porque é necessário para a sua vitalidade, para o seu crescimento. Nós também, como cristãos, não podemos ter uma fé imatura, de como alguém que está iniciando. Nós precisamos mergulhar, nos aprofundarmos, para que, à medida que nós nos aprofundemos na palavra de Deus, no conhecimento das Escrituras, comermos alimentos mais fortes, nós possamos estar prontos para as batalhas, porque elas vão bater a nossa porta, inevitavelmente. Vai chegar um momento em que você vai precisar fazer escolhas. E essas escolhas precisam ser escolhas que sejam resultado da sua comunhão com Deus, do seu conhecimento com Deus, de Deus, do seu relacionamento com Deus. Por isso é necessário que você que é nascido de Deus se aprofunde, creia em Jesus Cristo, em tudo aquilo que diz a sua palavra. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aqui João faz uma afirmação que ele registrou bastante no seu evangelho. Ele faz aqui esta afirmação: que todo aquele que diz amar a Deus deve também amar a Cristo. E todo aquele que se diz ser de Deus precisa também ser de Cristo. E que ninguém pode dizer crer em Deus se não crer em Cristo, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, qual a importância disso para o tempo de João? É que algumas pessoas diziam, pelo fato de serem judeus, nós temos um relacionamento com Deus, mas nós não queremos esse Jesus, o Cristo, que vocês proclamam. Então João faz essa afirmação de maneira muito clara: ninguém pode ir ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém pode dizer crer em Deus Pai se não crer no Filho. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e tu dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim, porque eu e o Pai somos um. Qual a relevância desse ponto para os dias de hoje? Irmãos, é extremamente relevante. Porque é comum nós ouvirmos as pessoas dizer, neste mundo plural, todos nós cremos em Deus. E que não importa isso que as pessoas dizem, a forma como você vai chegar até Ele. Se é por meio de Maomé, se é por meio de Buda, se é por meio dos santos, se é por meio das entidades, se é através dos mortos. Todos os caminhos levam a Deus. Nós já ouvimos muito isso. Você já deve ter ouvido muito isso.
A verdade é que o Evangelho nos mostra que o único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, irmãos, nós somos sim uma religião exclusivista. Nós cremos sim que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Qual a dificuldade que o Império Romano teve com os cristãos no primeiro século? Não era o fato deles proclamarem que Jesus era Deus. Não era isso. Era o fato deles proclamarem que Jesus era o único Deus e o único Rei. Que ele estava acima de César, que ele estava acima do imperador, que Jesus é o único caminho. E meus irmãos, quando nós proclamamos no século 21 estas verdades, essas verdades costumam a causar desconforto. Porque é comum as pessoas dizerem assim, olha, a religião é como uma camisa que te veste melhor. Você escolhe a que você quiser, mas no final, todos os caminhos levam a Deus. E aí o grande erro do pluralismo é enganar o homem com essa ideia. É impossível qualquer outra criatura, qualquer outra coisa, ou mesmo um método estabelecido conduzir o homem a Deus. É impossível. Ou é por meio de Jesus Cristo, ou é engano. Ou é por meio de Jesus Cristo, ou é frustração. Pois Jesus é de fato o único caminho. A Bíblia diz que o homem estava separado de Deus. E que por conta do pecado do homem, e todos nós cometemos pecados, todos nós somos pecadores, nós jamais poderíamos agradá-lo. Nem mesmo as nossas boas obras, nem mesmo o seu bom comportamento, por melhor que ele seja, é capaz de te dar paz com Deus. A verdade é que todos nós pecamos diariamente, pecamos continuamente, e que o homem natural está morto. Nem mesmo desejar não pecar, ele deseja. E quando ele busca o esforço, ele percebe quão vão é esse esforço. Porque nós pecamos não apenas por ações, mas por sentimentos do coração. E quem de nós nunca sentiu inveja? Quem de nós nunca sentiu raiva? Quem de nós nunca desejou sexualmente alguém que não era nossa esposa ou o nosso marido? Quem de nós nunca sentiu vontade de apertar o pescoço de alguém? Ou de repente quando vê uma notícia triste, a gente sente raiva do bandido e vontade de executar com as nossas próprias mãos a justiça? Meus irmãos, a verdade é que todos nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. E o único que veio a esta terra e não pecou em absolutamente nada foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é poderoso para nos salvar. Porque ele cumpriu toda a expectativa de Deus. Nós não. Então a nossa fé se baseia no fato de que nós não somos perfeitos, mas Jesus Cristo é perfeito. A nossa fé se baseia no fato de que ele foi perfeitamente cumpridor da lei, e por ser cumpridor da lei, ele satisfez toda a justiça de Deus. Então nós confiamos a nossa salvação na obra salvífica, vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós somos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, e por isso nós temos a vida eterna. Nós temos a salvação, porque confiamos no sacrifício vencedor do nosso Senhor. Nisto, verso 2, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui João fala sobre a vitória que nós temos quando cremos em Jesus. Somos capazes de amar os filhos de Deus, amarmos a Deus e praticarmos os seus mandamentos. E aqui ele faz um adendo. Antes disso ele diz:
Porque este é o amor de Deus, verso 3, que guardemos os seus mandamentos. Que guardemos os seus mandamentos. E aqui, irmãos, é importante nós entendermos essa questão de lei e graça. Esse tema sempre se levanta nas cartas de Paulo, mas aqui João também levanta o mesmo tema. Nós somos incapazes de cumprir toda a lei. Quando nós observamos cada um dos mandamentos, nós não chegamos nem ao quinto, sem percebermos o quanto nós já somos incapazes de cumprir. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quantas vezes nós não já tomamos o nome de Deus sem necessidade alguma? Às vezes por brincadeiras, por piadas, às vezes até por costume, sem necessidade alguma, porque o nosso time não fez o gol lá no último momento, nós colocamos a mão na cabeça e dizemos: meu Deus, sem nenhuma necessidade. Quando, por exemplo, aos 47 minutos do segundo tempo, Maílson inventa de fazer um pênalti e o Sport perde do Curitiba, a gente bota a mão na cabeça e tem vontade de dizer: meu Deus. Estou só avisando aos irmãos para ninguém ficar com expectativa quando chegar em casa de ver o Sport tendo uma vitória, tá certo? Mas nós também descumprimos quando nós desobedecemos os nossos pais. E desde pequeno nós praticamos isso, não é? A gente consegue mentir com uma facilidade enorme. Mentimos para os nossos pais. Às vezes, pegamos alguma coisa do coleguinha da condenação da lei. Mas essa graça que nos liberta da condenação da lei, nos fortalece para nós andarmos em comunhão com esta lei. Ou seja, e essa foi exatamente a percepção de Agostinho de Hipona, quando falava deste ponto da conversão. De que nós somos salvos da condenação da lei para seguirmos em obediência a esta lei. Não que sejamos perfeitos, mas recebemos em Deus graça para nós jamais dizermos assim: fomos tentados além das nossas forças. Porque juntamente com a tentação, o Senhor nos dá também o escape ou o livramento, diz o apóstolo Paulo. Então, os mandamentos de Deus devem ser para nós um prazer, por vários motivos. Primeiro, porque ele nos coloca em comunhão com Deus. Mas também porque eles não são maus. Quando Deus diz assim: não faça isso, não faça aquilo, ou não faça aquilo outro, Deus não está fazendo porque ele é um velho ranzinza que quer ver você triste e quer te frustrar quanto aos prazeres desta vida. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Quando Deus faz isso é porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando Deus nos proíbe determinadas coisas, é porque ele sabe que se nós colocarmos os nossos corações nestas coisas, nós só encontraremos frustração. Quando o Senhor Deus diz assim, por exemplo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não é que Deus é um Deus simplesmente ciumento, que quer ter a exclusividade. Não, não é isso. É o fato de Deus ser realmente a única fonte inesgotável de prazer e de contentamento. E fora dele, qualquer outra expectativa que você colocar vai ser idolatria. Idolatria sempre leva o homem à frustração. Sejam ídolos daqueles que nós condenamos porque foram criados pelas mãos dos homens, ou sejam ídolos sutis, que podem estar até mesmo dentro de um ambiente religioso e de um ambiente sadio, mas que podem nos frustrar. Deixa eu explicar para os irmãos o que eu quero dizer. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Às vezes, os solteiros colocam assim uma expectativa sobre o casamento, que pode ser uma expectativa idólatra.
Alguém acha que o casamento é o suprassumo da vida nesta terra. E nós sabemos todas as bênçãos que estão alinhadas ao casamento. São inegáveis e são irrefutáveis. Mas se você entra no casamento colocando a expectativa de que a sua esposa, os seus filhos, a sua família é a fonte de toda a sua felicidade, um acidente de carro pode frustrar toda a sua vida. Se você, por exemplo, perdeu os seus parentes. Uma doença pode frustrar toda a sua vida se você ficar viúvo, por exemplo. O que está diante das possibilidades naturais da vida. Se você coloca toda a sua expectativa sobre o casamento, uma traição, um adultério contra você pode arruinar a sua vida. Portanto, nós precisamos colocar as nossas expectativas em alguém que não nos frustra, em alguém que não nos decepciona, em alguém que não muda, em alguém que não oscila o seu humor para conosco. E esse alguém é o nosso Deus. Ele é a fonte inesgotável de toda a vida, de toda a satisfação. Todas as outras coisas que ele nos dá são bênçãos dele. Mas não podem ser alvo, o objeto do nosso amor maior. O nosso amor maior tem que ser sempre por Deus, pois nele há toda satisfação. Filhos, nós colocamos neles toda a nossa expectativa, devotamos a eles todo o nosso amor e devemos fazê-lo. Mas filhos também frustram a gente. Não é verdade? Quantos de nós pais já não nos decepcionamos com os nossos filhos? Portanto, por mais que a gente se dedique, por mais que nós nos esforcemos, nós sabemos que eles podem nos frustrar. Mas Deus nunca nos frustra. O trabalho é uma bênção. Melhorar de vida é uma bênção. Mas você lembra bem na história de que em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, muitos milionários destruíram suas próprias vidas com tiros de revólver, porque não conseguiram administrar a ideia de perder os seus bens. Até mesmo a saúde, que é algo maravilhoso, e a gente diz assim, olha, o importante na vida é ter saúde, não é o que a gente diz? Até mesmo a saúde é uma frustração, pois até atletas tombam no meio do campo. Às vezes, quando nós temos filhos, aí nós dizemos assim, olha, não importa se é menino ou menina, o que importa é que venha com saúde. E desejar saúde a uma criança é algo maravilhoso, nada mais do que natural. Mas se ela não vier com saúde, ela continua sendo uma bênção de Deus. E Deus vai te dar condições, sendo assim a sua vontade, de ela crescer e pode continuar até crescer sem saúde. Nós conhecemos casos de crianças cuja expectativa de vida era de 9 dias. Uma delas completou 16 anos, Bia, filha de Vinícius e Sônia. 16 anos, a quem foi dado 9 dias de vida. Pergunta a Vinícius e a Sônia se eles não queriam Bia. Se eles, olhando para trás, gostariam de ter lá abortado, como está sendo agora permitido na França. Pergunta a eles. Meus irmãos, a verdade é que Deus estabeleceu os seus mandamentos para a felicidade do homem, para o prazer do homem, e fugir deles é frustração. O texto continua. Verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. Por isso, irmãos, nós precisamos ter uma fé clara,
decorada, mas ao mesmo tempo prática. Que não seja indestrutível diante das artimanhas deste mundo. É por isso que você precisa se dedicar à leitura da palavra de Deus. É por isso que você precisa se dedicar a temas mais difíceis. Para que quando venha um debate, uma conversa, você possa estar preparado para responder. Como diz o apóstolo Pedro, a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós, sempre estejais prontos. Há inúmeros recursos que nos são dados hoje. Você pode ter acesso a muitos livros, bons livros teológicos, que vão reafirmar e confirmar ainda mais a tua fé. Você tem dificuldade de leitura, a possibilidade até do audiobook. Você pode ouvir boas mensagens através do YouTube. São tantos meios hoje para nós nos fortalecermos, para nós enfrentarmos este mundo. Pois no dia a dia vão surgir os assuntos. As pessoas estão conversando cada vez mais, estão debatendo. E nós precisamos ter uma fé firme. Essa fé aqui, irmãos, não tem a ver simplesmente com a confiança em Deus, mas tem a ver com a convicção de uma fé clara e pública. E nós precisamos nos apropriar dessa fé que uma vez foi nos dada, para nós vencermos este mundo. Primeiro, para nós não nos contaminarmos com ele. E eu digo isso, irmãos, com muito temor. Porque diante do último caso polêmico que aconteceu aqui, no Grande Recife, vocês sabem bem qual foi. Infelizmente, muitos cristãos se colocaram do lado errado da história. Não que o outro lado estivesse correto em tudo o que fez. Aborto, irmãos, e poderemos dizer que somos de Deus. Jamais. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Infelizmente, uma vida foi perdida e a outra trará traumas que a acompanharão durante toda a sua vida. Por um mês só, um mês a mais, poderia se ter preservado uma vida. Essa vida poderia ser eu, poderia ser você. Imagina se no meio de um debate desse, sua mãe chegasse para você e dissesse que você não é filho de seu pai, mas você foi resultado de um estupro. Você tiraria sua própria vida? Você se abortaria? A vida é o bem supremo e Deus é o Senhor da vida. E às vezes, por falta destas convicções, muitos cristãos entram do lado contrário da história. Mas esse ainda foi um tema polêmico. Natural que nós ficássemos, alguns de nós ficássemos até perdidos. Há muita coisa por trás desse assunto e eu não quero entrar nesse debate, porque não seria profundo, é real fazer isso sem profundidade. Mas nós temos visto cristãos defendendo causas feministas. E o cristianismo não se associa ao feminismo, irmãos. Não se associa. Entre outras causas, cristãos até que querem defender o comunismo. E, contraditoriamente, o comunismo é um dos sistemas que mais persegue cristãos em todo o mundo e em toda a história. Sabe o que falta a nós? Conhecimento da palavra de Deus. Falta mais escola bíblica dominical para os crentes. Os crentes precisam vir para a escola bíblica dominical, precisam ler boa teologia, precisam se preparar. Porque muitos saem do departamento infantil e vão frequentando, mas quando entram na universidade, infelizmente, eles não perdoam. E às vezes o reino das trevas, como diz as Escrituras, é mais sábio e mais audaz do que os filhos da luz. Nós precisamos estar prontos. Quais são as suas convicções? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E nós não podemos abrir mão da nossa fé. No nosso dia a dia, mas principalmente no nosso comportamento. Nos nossos debates, mas também no nosso caminhar.
a nossa vida precisa estar em conformidade com aquilo que a gente crê. Então também não adianta você ser um bom debatedor, não adianta você ser um excelente conhecedor, se a tua vida não está alinhada com a palavra de Deus. Você precisa ser, acima de tudo, um bom cristão, um servo de Deus. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crer ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, já está garantida a sua vitória sobre o mundo. Já está garantida a sua vitória sobre o mundo. Então aqui nós percebemos que o crer em Jesus é muito mais do que acreditar nas histórias que se conta sobre ele. Crer em Jesus significa se alinhar com tudo aquilo que é proclamado nas Sagradas Escrituras. E nós precisamos ser cristãos completos e plenos. Que Deus nos capacite a cada dia para que nós possamos vencer as batalhas do cotidiano. Elas cada vez, como falei no início, estão se acirrando. Nós estamos cada vez mais sendo colocados contra a parede. Aquilo que era só discutido entre os ditos intelectuais, agora estão nas conversas do cotidiano, do dia a dia. Os debates estão chegando até nós e nós precisamos nos posicionar. E o melhor posicionamento que temos não é sermos nem de direita nem de esquerda, é sermos de Cristo, sermos do Senhor, pois o Evangelho é de fato superior a qualquer coisa que possa ser proclamada por A ou por B. O Evangelho vem de Deus e nós somos gerados de Deus, somos filhos de Deus, cremos em Jesus Cristo e somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.